Seja bem-vindo ao Segundo Eu Começo podcast, o podcast do estilo de vida, do emagrecimento, do treinamento, de tudo aquilo que é importante na mudança de comportamento para uma vida com mais saúde, com mais qualidade e, de preferência, mais longeva. Antes de eu apresentar o nosso... sim, é importante falar o podcast que agora a gente tem a preocupação de trazer sempre convidados especiais, tanto aqueles que são mais acadêmicos para trazer informações atualizadas sobre ciência, mas também aqueles que estão no dia a dia, na prática, convivendo com a ciência, mas também aplicando aquilo que eles estão dizendo. Como é que aquela camisa que você me falou, Pedro? Você faz o que você posta? É isso aí. Então a gente gosta muito de trazer aqui Pratique o que você posta. Quem pratica o que posta. Antes da gente apresentar o convidado, lembra aí, por favor, de curtir, de preferência compartilhar com a galera para esse conteúdo chegar em mais gente. Se tiver uma dúvida, comentar com a gente aqui. Tem mais um negócio, se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Bom, hoje com a gente aqui o querido, o cara que eu tenho o maior carinho, que eu me divirto sempre quando eu encontro, Leonardo Almeida, o cara do CrossFit. Eu vou passar a bola para o Pedro, que o Pedro pode apresentá-lo com muito mais propriedade do que eu. Bom, obrigado por me passar a palavra, né? Obrigado, Léo, antes de te apresentar, já te agradecendo por ter aceitado de prontidão. Quando eu mandei para ele, nem deu um minuto, ele já, tô dentro, não queria nem saber o que é. E a gente tem muito essa relação de parceria, a confiança que a gente tem um no trabalho do outro, então normalmente é uma via de mão dupla. Quando um chama, o outro sabe que não tem como negar. Não refuga. Não tem como. Então, assim, hoje para mim é um prazer te receber aqui, Léo. Professor Leonardo Almeida, que eu tenho o prazer de dividir o chão na academia todo dia. E a gente troca muito ideia, muito mesmo. A gente se vê muito dando treino, a gente aprende muito um com o outro. Então, assim, é uma pessoa que, desde o momento que eu entrei lá na Bodytech do Leblon, que foi quando a gente começou a ter mais contato, a gente já tinha tido contato antes, mas quando a gente começou a ter contato diário, é uma pessoa que sempre me chamou a atenção pela seriedade do trabalho, pela retidão do trabalho e mais importante, pelo resultado, né? Porque você vê os clientes, você vê os alunos dos professores, como é que eles treinam, é fundamental, importante. Você olha e fala, pô, tem um padrão, né? Todo mundo mais ou menos ali tem um padrão motor, tem um repertório motor que você consegue identificar. Então, para mim é uma satisfação enorme ter o Léo aqui. Muito obrigado mesmo, Léo. Vou abrir o espaço para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória dentro da educação física. Depois a gente começa no roteiro que a gente mais ou menos colocou, mas inicialmente a gente sempre pede, né, Alan, para o convidado dar uma palhinha, né, da trajetória, enfim, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, tá? Contigo. Obrigado mais uma vez pela presença. Cara, depois dessa introdução, dá, né? Bom, porque primeiro agradecer a vocês pelo convite, e é óbvio que pela confiança que a gente tem mútua, foi o que até você me explicou agora. É normal de eu aceitar logo de cara, não sabia o que você queria, mas enfim, vambora, porque o projeto é sempre assim. Desde que a gente começou a trabalhar junto, você me liga e fala, Léo, tô querendo que você... Vambora. Aí é só ajustar de data e tudo, mas é mole. E a confiança, né? Desde muito tempo já que eu fiz os cursos, que todo mundo sabe que todo mundo aqui em algum momento foi aluno do Pedro e eu. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Fez os cursos e aí passou a trabalhar junto e, assim, essa admiração é mútua dos dois, inclusive. O Alan, quando eu via fazendo algumas coisas muito diferentes daquela minha vivência de ficar pendurado, de fazer movimentos, aí tentava estudar, tentava entender. Então, assim, olhar para cada um dos dois e ver em vocês dois uma forma de me inspirar para poder estudar cada vez mais e melhorar. Bom, apresentando, eu sou o Léo, Leonardo Almeida, como vocês me disseram, desde sempre me conhecem assim na Bodytech, e foi de lá que eu vim. Trabalho lá desde o primeiro semestre da faculdade, então desde 2003. Então tem tempo pra caramba, tem 21 anos praticamente de casa. Saí, voltei durante alguns momentos, formado em educação física, né? E aí fui buscando os cursos que eu sentia que eram gaps
dentro daquilo que eu trabalhava, dentro daquilo que eu gostava de trabalhar. No caso, busquei o LPO contigo, busquei viajar, ficar nos Estados Unidos durante um tempo para poder entender melhor como é que eles tinham tanto sucesso em prescrição e a gente não tinha tanto sucesso, eles conseguiam formar tantos bons atletas, e aí vi que não tinha muito a ver com a prescrição, mas sim a ver com o processo de vida dos caras, né? Com a vivência que eles têm do dia a dia de esporte, desde molequinhos até mais velhos. Então, assim, me apresentando basicamente, eu sou o Léo, vim do Engenho Novo, hoje melhorei um pouquinho, então assim, consegui me ajustar bem ao longo desse tempo. E, cara, dizer que sou professor, né? E dizer que é um prazer do caramba estar aqui aprendendo e debatendo com vocês. Cara, o Léo eu brinco sempre com ele que dá raiva, porque eu treino, cara, não tem jeito, não dá pra chegar nem perto da força desse desgraçado com 15 quilos a menos que eu. Mas, Léo, como é que você veio pro cross, né? Porque, assim, quando a gente se conheceu, nem eu tinha ainda, a gente já tinha uma coisa de força, a movimentação, né, que veio depois ser incorporada, né, que o CrossFit acabou adotando, deadlift, agachamento, algumas coisas do olímpico e tal, mas a gente meio que veio junto, né, aprendendo isso. Eu obviamente já contei aqui como é que foi a minha história, mas como é que foi a sua entrada do cross, que se você me corrija se eu estiver errado, mas você tinha uma bagagem mais de força mesmo, né? Sim. Eu desde sempre vim dos básicos, né? De levantamento, de terra, de agachamento, de supino. Então, assim, óbvio que todos nós, sei lá, em 2000 e poucos, para 90 e pouco, a gente veio da base de musculação pura. Era supino e agachamentos e puxadas. E assim, eu tive uma vivência de leve no powerlifting. Não era aquilo que eu gostava, porque, enfim, não gostei muito do tipo de treinamento, da forma como foi. E aí eu comecei a ver o LPO com bons olhos. E aí até que fiz o curso teu lá atrás, inclusive tem a foto antiga, eu tentando fazer um snatch. Eu não tinha nem barba. E eu fazendo snatch com um tênis de corrida, enfim. Mas eu acho que quase todo mundo começou assim em algum momento. E aí, dali pra frente, veio ver os estreitamentos de caminhos, né? Você começou com a Inox, eu sentia que aquilo era uma coisa muito mais próxima do que eu gostaria de ver, de treinar potência, de saltar alto, de pular, enfim. E aí comecei a migrar. Essa parte de esporte sempre me envolveu muito. Então, com o powerlifting, eu não tinha uma vivência de esporte, na minha concepção. É um esporte, sim, mas na minha concepção eu não tinha aquele rush que o esporte dá. Sabe? E eu não tinha isso. E aí, veio daí meu começo de interesse pelo cross. Inclusive, fiquei um bom tempo com vocês lá na Inox, depois migrei para outras boxes, até que abri a minha própria aqui no Catete, depois vendi e hoje tô nesse caminho já tem desde 2009. 2009? Não, a Inox, eu abri a Inox em 2013, né? A filiação de 2013, aberto em 2014, mas antes a gente já fazia a modalidade em si, já tinha alguma coisa dos elementos, não era aquela vivência, né, que é diferente, é muito diferente. Tá dentro do... Cara, como era aquele desespero de adaptação, né, cara? E pega a anilha pequena, e bota step, e a barra não gira. Pô, era um inferno, cara. Aí a barra não tem a pegada boa. Pô, era muito ruim. As barras de musculação de antigamente não tinham rodanas do lado, né? Não tinham rolamentos do lado. Então a gente fazia tudo e punho, ia pra vala. Enfim, eram outros momentos, outro tempo. Mas que bom que tudo evoluiu e hoje a gente tem acesso a materiais melhores do que a gente tinha antigamente. A gente consegue treinar até que relativamente bem. Mas acho que desde 2015, mais ou menos, que eu vivo praticamente 98% do meu tempo CrossFit. Você tem assim, a nossa trajetória tem um ponto que diverge um pouquinho no sentido eu tô falando isso porque vai encaixar na primeira pergunta que eu tenho para você. Você tem uma pegada competitiva diferente da minha, né? Eu sempre falo, cara, eu não tenho a psicopatia dos malucos de competição, é outra. É um pouquinho diferente, é outro animal. E a orientação do boxe, inclusive, ela sempre foi numa pegada um pouco mais diferente do que muitos aí no mercado acabaram adotando. Então, eu, por exemplo, eu não tenho vivência de competição, eu tenho vivência de levar atletas.
Mas eu como competidor, nunca fiz isso. Você tem uma vasta experiência, já teve já se envolveu em várias competições e em vários níveis diferentes, até como agora, ultimamente, como comentarista, né? E tal. E aí, eu tô falando isso porque o CrossFit tem essas duas pegadas. E aí a minha pergunta para você CrossFit é esporte ou um programa de condicionamento físico? Dentro da sua visão, dentro de todo esse tempo que você tem, da sua experiência? Cara, a gente tinha debatido um pouquinho sobre isso. Para mim é um programa de condicionamento físico, que a gente tenta tornar ele um esporte dentro de uma competição, basicamente assim. Mas um esporte eu acho que leva você a fazer a mesma coisa repetidamente por algumas vezes, e no cross a gente não tem muito essa repetição de coisas. A gente pode repetir movimentos, mas cada vez o movimento é feito de uma forma diferente. Então, assim, não levo muito como o esporte nesse âmbito. Mas no âmbito competitivo, competi algumas vezes, viajei para competir, já competi fora daqui. Eu gosto disso. Sabe, isso realmente mexe comigo. Você falou uma coisa, eu não tenho esse dodói, né? Mas eu tenho esse dodói, mas eu não tenho o dodói para para montar o diferencial do cara que é campeão. Eu digo que o cara que é campeão nesse tipo de coisa, ele tem aquele botão de eu posso morrer desligado. Sabe, aquele flash alert que você tem de caraca, agora eu vou morrer. Ele tem isso desconectado. O meu é muito precoce. Não, para todos nós. Eu tô lendo um livro agora daquele David Goggins, do Nada Pode Me Ferir. Já ouviu falar nesse livro? Do cara que passou 3 vezes pelo treinamento de Navy SEAL. Ele passou 3 vezes pelo treinamento, que ele foi se lesionando, enfim. E aí ele fala que é isso, que ele sente prazer nesse tipo de coisa, quando ele sente que agora acabou. Não, aí ele começa a sentir mais prazer e ele começa a ir além. Eu acho que o campeão tem um pouco disso, né? O cara que pratica essas coisas, eu tenho um tico. Às vezes eu acho que eu vou morrer e eu paro. Mas essa veia de competição eu tenho, eu gosto. E aí é isso que eu tento até trazer para a minha forma de prescrever o treinamento, a minha forma de lidar com os meus alunos. Eu dou esporro quando alguém se atrasa. Eu não gosto que se atrase, porque eu tô planejado com aquilo e eu não gosto de não deixar de cumprir. Então, eu sou muito metódico com a forma de lidar com as coisas. Voltando para o esporte que você falava, eu vejo como um esporte quando está numa competição, sim, porque ali eu tenho a repetição daquela coisa que já está previamente prescrita, mas num dia a dia de academia, num dia a dia de boxe, não, é um sistema de treinamento que envolve vários sistemas de treinamento juntos. Perfeito, perfeito. E ainda nessa abordagem, nessa pegada de competição, você que tem acompanhado agora, né, as competições, eu cheguei a pegar umas competições mais no começo, né, levando atletas e tal, e hoje a estrutura é outra, né, cara, é maneiro. Quem nunca acompanhou um torneio de CrossFit, eu recomendo muito que vá a uma arena assistir, porque realmente é muito maneiro. Mas me chamava muita atenção, e é uma coisa que eu particularmente, uma coisa minha, Pedro, por mais que eu entenda que é importante estimular a competição para aderência e motiva realmente o cara a treinar, eu tenho uma restrição muito grande com a competição do iniciante, sabe? E aí a minha pergunta vem, você que tem acompanhado isso e está muito mais frequente do que eu, a minha visão ainda é um pouco antiga, porque eu não tenho muito acompanhado os torneios de iniciante. Eu tenho ido mais... vai ter um torneio importantão aqui no Rio, eu vou lá para ver quando dá a parte principal. Como é que tá o torneio dessa galera que está começando hoje? Assim? Como é que você, hoje, participando ali, como é que você tem visto isso? Melhorou, não melhorou, padrão de movimento? Porque era uma coisa que me chamava um pouco de atenção, sabe? Eu tinha que toda hora ficar falando com as pessoas, fala, cara, não, no boxe, no dia a dia, não é exatamente isso que você vai encontrar, entendeu? O cara que ia lá para ver e ficava meio assustado. Então, Pedro, eu vou falar em duas etapas diferentes. A primeira etapa que eu vou falar, os campeonatos regionais, o que a gente vê aqui. O Carioca, o The Six, o que vai ter agora o Maraca Games. Nesse tipo de campeonato, por ser uma coisa muito mais interna do Rio de Janeiro, não dá para eu falar sobre outros campeonatos tipo Monstar, essas coisas que eu não... Monstar, a última vez que eu fui já tem um bom tempo. Mas o campeonato interno do Rio de Janeiro, a gente vê a parte scale, que é essa parte de quem está começando no cross agora,
com movimentos até complicados para quem está começando, que pode, de alguma forma ou de outra, alterar um pouquinho aquela base de treinamento que a gente dá para os nossos alunos. E aí eu vejo com um pouco mais de, pô, não precisava daquele movimento, não precisava dessa sobrecarga, ou poderia ter isso de uma outra forma. Pelo menos isso eu vejo na prescrição dos WODs de campeonatos internos do Rio de Janeiro. Aí, migrando para o outro lado, migrando para a parte do CrossFit mesmo, quem é afiliado da Cross, quem é licenciado da Cross. Aí, explicando até quando a gente estava conversando lá sobre divulgar para quem não é interno, né? Eu já tenho algumas perguntas de algumas coisas que você falou aí que a gente vai precisar, mas eu vou pedir uma pausa quando você terminar o raciocínio. Um campeonato afiliado é um campeonato que a CrossFit, como marca, licencia, que eles podem carregar a marca CrossFit. Ou seja, a CrossFit já vem acompanhando esse campeonato ao longo de um tempo e chancela o campeonato como como um licenciado da Cross. Os campeonatos que são licenciados da Cross já têm um pouco mais de cuidado nessa forma de prescrever. A Copa Sur, por exemplo, ela tem uma parte que chama Copa Sur Experience, e essa parte de Copa Sur Experience eles montam os WODs que são muito mais factíveis. Por exemplo, para pessoas que estão começando e com menos chance de problema. Eles já são muito mais preocupados com essa área, até porque acho que a CrossFit já apanhou o suficiente já para poder entender que não vale a pena você colocar um movimento que eles não façam e aí seja executado de qualquer jeito, porque hoje em dia todo mundo tem uma câmera na mão e aí filma e aí joga aquilo de alguém caindo de uma barra, que é uma coisa que pode acontecer, ou pode acontecer de qualquer lugar, e aí divulga isso como esporte, sendo um esporte tipicamente violento ou esporte mais agressivo, enfim. Então, assim, eu vejo em duas frentes, né? Quem está licenciado hoje tem uma preocupação maior em atender essa base, de não fazer nada de base que seja muito agressivo ou que seja muito próximo de um erro de execução, enquanto os campeonatos regionais não têm tanta essa preocupação. Até porque nos campeonatos regionais a gente sabe que tem muita gente que é de um nível e vai descer um pouquinho de nível para poder competir. Às vezes não descer por querer algum tipo de vantagem somente, mas às vezes descer porque quer competir com a namorada, descer porque quer competir com um amigo que também não é tão bom assim. Então, assim, nesses campeonatos internos a gente ainda vê alguns probleminhas nesse quesito, mas é problemas de prescrição. Então, problemas de prescrição dentro da modalidade a gente vai ver à torta e à direita. Deixa eu só fazer antes de você fazer a colocação, me chamou a atenção aqui. Pode ser que os nossos ouvintes aí, ó, eventualmente não entendam como é que é uma competição de CrossFit, né? Então, só para isso ficar um pouco mais claro, depois se você quiser me interromper e complementar a qualquer hora. Basicamente, a ideia do Cross é testar domínios diferentes de modo, exercícios diferentes, tempo diferente de atividade, e ver quem é que consegue realizar mais trabalho sobre essas condições. Então, você pode ter provas que demoram 2 minutos, provas que demoram 10, 30 minutos, uma prova que é um movimento só de força, por exemplo, e aí você vai fazendo diversas provas. Essas diversas provas, o cara é ranqueado em cada uma dessas diversas provas, e no final, quem foi melhor no geral é coroado, né, o mais apto daquela competição, ou do mundo, dependendo do nível que você estiver competindo. Então, basicamente, quando a gente está falando das competições de CrossFit, né, é isso. E isso, quem vai estabelecer qual é a prova é o cara que está organizando a competição. Você tem lá o head coach da competição. É diferente de um decathlon, que o cara sabe que ele vai chegar lá e vai correr 100 metros, ele vai arremessar o peso, ele vai fazer o salto em altura. Você tem lá 10 habilidades e o cara vai fazer aquelas 10. No cross, ele sabe que a força dele vai ser testada, a potência dele vai ser testada, a endurance vai ser testada, mas ele não sabe como que aquilo vai se apresentar. Então, pode ser a força de um deadlift naquela competição, aí na outra competição é a força do agachamento, pode não ter nenhum dos dois e ser alguma coisa completamente diferente. Então, existe essa natureza, apesar de você estar testando as valências, ela é variada. Então, o que o Léo colocou, e eu entendi bem, existe uma variação. Quem monta a competição tem a preocupação, e aí as competições que são as sancionadas, como é que você falou o nome? Pode ser sancionadas ou licenciadas. Licenciadas, né?
elas têm uma precaução maior, né? Ela tem uma norma ali que ela tenta ficar mais, ela não é tão solta, né, quanto as outras competições. Perfeito. Posso agora? Por favor. Já vou fazer um break e só lembrar que tem um episódio do Pedro, então volta 2 episódios para trás, não mais, porque a gente já são muitos, mas tem um episódio do Pedro falando sobre crossfit, sobre lesão, a questão do crossfit relacionado à mudança de estilo de vida, participando de uma vida não competitiva, que eu acho que em algum momento vocês vão abordar aqui também. Além disso, aproveitar que já está até aparecendo aqui, nossa assinatura, o segundo eu começo, lá dentro da assinatura, você que é assinante, você que não é, considere ser, tem uma palestra do Pedro explicando detalhadamente várias nuances relacionadas ao CrossFit. Então, algumas dúvidas que talvez a gente não consiga, e nem saiba quais são dentro de um podcast que a gente vai bater papo, lá você tem uma palestra muito técnica, então, pessoal que é assinante, não deixe de aproveitar. Feito o jabá, eu volto para o podcast, e aí são algumas coisas que você não esquece, não. A primeira, para você ver como é que eu sou um cara conectado. Eu faço ideia de que você é comentarista. Comentarista de quê? O Pedro falou, é comentarista. Conta um pouquinho disso. Depois eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu acho que são importantes para esclarecer alguns dos termos que você falou. Eu vou pegar uma coisa que o Pedro falou, por exemplo. No cross, a gente tenta selecionar o cara que ele é melhor em uma gama gigante de modalidades, né? No ginástica, no levantamento, no endurance, na potência, na força. E assim, ao longo do tempo, eu passei muito tempo analisando os treinos que eram feitos. Eu analisava os treinos que eram feitos e passava muitas vezes para alguns atletas. Falava, olha, esse treino aqui é bom para você, porque você tem uma envergadura boa. Então, com uma envergadura boa, vai ser mais fácil para você executar o remo. Você vai poder descansar aqui no remo. Então, assim, e tentava fazer isso com os atletas que eu treinava junto. À medida que o tempo foi passando, uma das pessoas que trabalhava junto comigo olhava e falava, cara, você explica muito bem o WOD. Você me mostra onde eu posso ser melhor, mesmo eu sabendo que naquele movimento eu não sou melhor. Eu falei, pô, mas é porque você tem uma vantagem mecânica. Então ele falou, pô, você consegue aliar a nerdice, né, que é o que você entende como aquilo que você estuda, com aquilo que eu vou entender, que sou atleta, que estou querendo saber disso, sou do mercado financeiro. Para mim isso faz diferença. Eu falei, cara, já comentou alguma coisa? Eu falei, não. Ele, por que você acha? Eu falei, cara, não tem problema não, vamos ver e tal. E aí surgiu a proposta para entrar no D6, que é um dos campeonatos aqui do Rio. Fui comentar o D6, gostaram muito. Aí comentei logo depois o Carioca, e aí me mandaram para o Sul. Esse é o que? Na TV, num programa? No YouTube, né? O YouTube faz direto, faz um ao vivo do campeonato, né? A gente vai passando os treinos que estão acontecendo. É irado, cara. É maneiro demais. E aí eu vou tentando explicar para a galera que está em casa, né? Como é que aquilo funciona, porque qual é a demanda que aquilo vai ter, se aquilo vai ter uma demanda energética maior no teu ombro, se aquilo vai te gerar uma fadiga maior na tua perna, como aquela fadiga acumulada, enfim, eu tento fazer o elo entre o cara que está treinando ali na frente, que está vendo o amigo dele que está fazendo, e o cara que tá tentando assistir sem saber direito o que tá acontecendo. Falando, cara, por que ele tá arremessando aquela bola tantas vezes assim? Será que ele não acertou o suficiente? Então, assim, aí começou isso. E o Léo tem uma pegada maneira de humor, assim. Ele que é boa. O humor dele é então, ótimo. não é só divertido. Não é só a coisa técnica, não. Ele alia isso eu quero com depois vou pegar simplicidade pra assistir com... algumas. Tem algumas fica gravado? Fica. Então eu vou lá assistir. Aí fui pro Sul para fazer um licenciado, né? Fui convidado para ir pro Sul. Aí fomos pro Sul, fiz o licenciado que chama da Copa Sul. E aí voltei, aí de lá da Copa Sul, algumas portas se abriram, aí fui chamado para outros lugares, e assim, eram bons convites ou não tão bons, assim, e eu prefiro sempre ficar por aqui pelo Rio. Aí vou fazer de novo agora a Copa Sur, que é a minha segunda Copa Sur, que é a segunda semifinal do Games, né? Segunda semifinal pro Campeonato Mundial de Cross. E, cara, é uma coisa que eu gosto, porque é uma forma de eu tentar aliar a ciência, né, que é aquilo que a gente estuda, com explicar para o cara que não sabe tanto, assim. Então, assim, é bem legal, porque a troca que a gente vai com os outros comentaristas, a troca que a gente vai com a pessoa que tá em casa, é gostosa, sabe? Tipo, pô, consegui fazer aquele cara entender. E a gente, como professor, quando consegue fazer alguém entender... Pô, legal pra caramba. Não, com certeza. É maneiro, vale a pena ver. É maneiro. Você vê qualquer podcast que você assiste, tem uns roteiros, tem umas coisas, aquela pergunta que é padrão, a gente não tem porra nenhuma disso. Inclusive é algo que a gente precisa melhorar de verdade, porque não é... Porque fica parecendo assim, que maneiro, que não, é uma esculhambação.
E precisa melhorar, e inclusive quando a gente... Não, mas tem um roteiro aqui, cara. Não, tô falando do roteiro da conversa, não. O roteiro da conversa que você não vai abrir. Não é esse que eu tô falando. Eu tô falando daquelas perguntas padrões, tipo, onde é que você encontra o Léo? Então, já tem um negócio, quando aquela pergunta que o cara faz no final, onde encontra o Léo? Ah, o Instagram, né? Porra. Acessa aqui, conta ali. Você já fala do YouTube, porque é um lugar legal da pessoa ir te ver e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. E no meio disso tudo, você falou, que aí eu explicava bem o WOD. O que é o WOD? Então, o WOD, na verdade, é o treino que é prescrito para aquela pessoa, aquele grupo de pessoas naquele dia. Isso pode ser feito numa academia, num box de crossfit. Enfim, o WOD pode ser aquela sua série, que você coloca lá 3 de 8 a 12 em todos os exercícios. Aquilo é um workout of the day, que é o treino do dia, né? E aquilo pode ser modificado, dependendo de como você escalone ou como você monte a tua periodização da tua box, enfim, do teu treino de força e de qualquer lugar que você treine. E nada mais é do que esse treino do dia. É como você vai montar aquele negócio. Então, assim, eu analisava isso. Um exemplo, para quem está acompanhando ou acompanha CrossFit, a gente veio agora do Open. O Open é uma competição mundial que as pessoas se cadastram no mundo inteiro e tem um ranking do mundo para poder fazer uma seleção para entrar. Os melhores entram nas quartas de final. Então, eles lançam 3 treinos ao longo de 3 semanas e você tem uma semana para postar seus resultados com um vídeo. E aí, esse ano foi emblemático, assim, até na minha forma de ver, abro até para o Pedro para poder falar, é óbvio, né? Abro pro Pedro, o podcast é dele. Enfim, eu abro para ele. Vamos lá. Fizeram uma coisa muito mais aberta ao público, sabe? Você que nunca fez CrossFit, talvez você conseguisse fazer o Open, porque eram recheados de movimentos que não eram movimentos que a gente está acostumado a ver. Eram movimentos simples. E eles tentaram fazer de forma mais simples possível para que todo mundo pudesse acessar. Então, hoje em dia, tem uma preocupação muito grande da empresa, da instituição, com essa diversidade, e atingir o cara que nunca viu poder ir num box hoje e fazer o Open da forma dele, talvez não com a mesma carga que foi prescrita, mas enfim, só alterando carga, não mais alterando movimento. Então, assim, esse critério de inclusão está acontecendo muito bem agora. E aí, eu sempre batia na tecla, esse treino aqui é melhor para quem é mais alto, esse treino aqui é melhor para quem é mais baixo. E eles tentaram mesclar muito bem esse ano. Esse ano foi realmente que você olha assim e fala, cara, pensaram para fazer isso. Não jogaram dados, assim. A gente vê em alguns momentos alguém que fala, cara, esse cara jogou o dado aí, pintou esses 4 exercícios aí, ele escolheu esse número de repetição e ficou tudo bem. Esse ano eles estão tendo bastante cuidado com relação a isso. Então, isso é legal de ver, né? É a evolução do negócio, é querer cada vez acessar mais pessoas, é tocar mais vidas, enfim. Esse negócio parece emblemático, mas é bem legal. Beleza, o WOD é o trabalho do dia, né? Aquela série que a pessoa vai fazer, acho que ficou bem explicado pra galera. E outra coisa que você falou no meio, quando fala de competição, porque vocês vão falando com muita naturalidade, e para quem tá de fora talvez não esteja tão claro como o que é o scale. Você tá falando de competição, você tem um scale, você tem um profi. A gente tem níveis de níveis, né? Dentro de uma competição. O scale, na verdade, é aquilo que a gente precisa escalonar para que atinja um nível de trabalho. Então, assim, o treino ele é montado na CrossFit, o treino ele é montado para quem já é avançado. E aí, scale vem do inglês escalonar, né? A gente vai escalonando ele com movimentos similares ou pesos inferiores para que todos possam acessar de alguma forma. Então, um movimento complexo pode ser escalonado de alguma forma. Um agachamento, por exemplo, pode ser escalonado para um sentar e levantar de uma caixa, dependendo de como vai ser feito, para que todo mundo possa acessar. E num campeonato não é diferente. A gente faz um escalonamento, né? E aí começa com o scale, que normalmente é a primeira, ou estreante, é a primeira categoria. Para quem começou o CrossFit naquele, assim, 6 meses de CrossFit. Coisa que eu tenho meus pés atrás com alguém que tem 6 meses de CrossFit participar de uma competição. Mas, enfim. Aí vai para um intermediário, e aí depois passa para um RX e vem para um Elite. Mais ou menos assim dividido. Começando no amador até profissionalizar. Da faixa branca até a faixa preta. Legal. Exatamente. Pensando num jiu-jitsu desse da vida, da faixa branca à faixa preta, e cada faixa tem a sua... seu workout of the day, seu WOD. Então agora a galera que não entendeu quando já pode volta. Assiste essa parte de novo, já sabendo o que é o WOD, o que é scale. E aí, mais alguma coisa para falar sobre isso, que eu tenho a última aqui. Não, mete, bro. E volto. Você hoje está em algum
Tem que falar alguma box? Não, alguma, não vou te falar que Você nem tá eu. em algum box de crossfit? Eu hoje sou contratado da Bodytech para prescrever para a Bodytech de Shopping Leblon. E como contratado para prescrição de lá, é até engraçado, porque depois de uma certa fase da vida a gente sai da sala, né? E eu sentia durante um bom tempo, aí eu vou falar uma experiência pessoal, vou perder um tempinho aqui, mas eu sentia durante algum tempo que faltava um pouco do meu acesso a outras pessoas. Eu não consigo dar atenção a muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando eu tô dando aula, dificilmente eu consigo falar com alguém. Porque é ruim, não sei, burro. Aí é difícil de você conseguir. Então, e eu sentia que tinha um gap nisso. Eu queria alguma coisa nesse sentido. Então, quando veio o convite para fazer parte dessa equipe da Bodytech, eu falei, cara, talvez seja a minha oportunidade de abrir mão de alguns horários de personal, mas voltar ao âmbito de dar aula coletiva, de ter que dar atenção para mais pessoas, ter que ser mais sociável, assim, de alguma forma mais sociável com todo mundo, a lidar e, assim, prescrever para uma galera junta é um desafio muito maneiro. É um desafio muito maneiro. É muito bom. E me fez... Vão fazer 3 anos agora. 2 anos já tem, vou fazer 3 anos lá. E assim, é bom ver a evolução de todo mundo, é bom ver como é que todo mundo está reagindo ao sistema, como você pensa nos blocos de periodização e depois você pensa, cara, esse bloco aqui tá bom, mas a galera tá vindo de vários feriados, então esse bloco aqui não vai ficar bom. Então assim, eu hoje tô na Bodytech, gosto do que tô fazendo, sabe? Em algum momento eu acho que eu também vou me sentir preso e vou querer fazer mais coisas ao mesmo tempo. Recebi convite para poder prescrever para outras boxes, mas eu não consigo fazer, porque eu não tenho acesso a quem está fazendo, e aí eu fico meio reticente de prescrever e não ter aquele feedback diário da pessoa, do professor, eu olhar ver o outro professor prescrevendo o que eu coloquei e saber, tipo, porra, mas ele prescreveu diferente. Pô, esse cara é melhor do que eu. Ó, então vou aprender isso com ele. Então, estando em outro lugar, eu não aceitei algumas vezes já dessa prescrição à distância, porque, enfim, não acho que caberia para mim. Mas é isso, tô na Bodytech, tô bem, resolvi aceitar esse desafio 2 anos atrás, tô gostando bastante. Então, você é um professor ainda de boxe, que é legal, Sim. tem vivência personal e comentarista. Essa eu quero assistir. É bom. Eu vou te falar que essa experiência de dar aula coletiva para mim também foi espetacular. O que eu aprendi nos meus anos de inox, cara, foi assim, não tem curso que eu fizesse que me faria aprender aquilo, porque por mais que você até estude e pratique numa escala reduzida com um aluno ou outro particular, você tem uma quantidade de problemas a serem resolvidos muito restrita. Quando aquele negócio abre, você pega um monte de gente diferente, com características completamente diferentes. Então, eu cheguei à época da Inox que eu trabalhava todo dia, de 5 às 9 da noite, dando aula, todo dia. Fiquei uns 3 ou 4 anos assim. Cara, eu fechava o olho, eu sabia exatamente o movimento de qualquer aluno que eu tivesse lá naquele horário. De olho fechado, se esse cara precisa disso, esse cara precisa daquilo, esse cara tem que ter assim, assado. E é maneiro isso, sabe? Você sentir que você tem esse domínio. Isso é muito bom. Porra, cara, você tá ali com... Óbvio, não tá sozinho, você tem mais um coach ou mais um estagiário com você e tal, mas você tem ali 10, 15 pessoas, 20 pessoas que você tá comandando e você sentir que você tem o domínio completo do ambiente ali, porra, é muito maneiro, assim, é muito gostoso e te faz crescer muito. Cara, eu falo, pra mim, a experiência de dar aula foi... olha que eu já tô falando, eu entrei para dar aula no Cross, já tinha uns 15 anos de mercado, já trabalhava com essa movimentação mais complexa há bastante tempo. Ainda assim, para mim foi espetacular, cara. Eu faria um paralelo na minha experiência com a sala de musculação. Apesar de você prescrever para cada um, você está olhando todo mundo ao mesmo tempo. Mas o mais legal dessa minha experiência, que não vou contar ela inteira agora, foi no futebol amador. Qualquer dia eu conto aqui ela inteira. Fui fazer estágio num clube do Rio de Janeiro, infantil e juvenil, futebol de campo. Cheguei lá, o cara me chamou, chega aqui, Alan, eu te apresentar para a equipe. Falei, pô, mas
vai me apresentar para a equipe, não vai me apresentar para o preparador físico. Aí o cara me apresentou, esse aqui é o Alan, novo preparador físico de vocês. E aí eu fiquei, aí eu fui para fazer estágio, não tinha o preparador físico. E aí eu comecei a fazer a preparação, foi uma experiência muito interessante, que durou mais ou menos uns 2 anos, mas uma outra oportunidade, eu consigo visualizar o que vocês estão falando nesse sentido. Mas foi muito divertido. Então, mas vamos voltar aqui para o CrossFit. Já o Alan trouxe já o que estava dentro do escopo aqui da minha próxima pergunta. Só para dizer que está no roteiro. Pior que é, eu posso até mostrar aqui depois. Mas hoje, essa missão que você tem de fazer a programação, e eu concordo com você, que você programar para quem você não tem a menor noção do que está acontecendo, você pode, assim, acho que até dá, Léo, para a gente tentar conseguir um modelo onde você tem um contato no local, sabe? Aquele cara que vai te passar o feedback do que está acontecendo para você fazer ajuste e você, de certa forma, treinar esse cara, ou dar algum treinamento para ele, para que ele possa, ao longo da semana, fazer os ajustes da programação que você fez. Então, eu acho que cabe. Mas eu entendo tudo que você está falando, porque eu, enquanto programador também da Inox, muito tempo estava lá dando aula todo dia, eu sentia isso. Eu falei, puta, errei na mão nisso aqui hoje, ó, porque a galera tá vindo muito cansada. Não era essa a minha intenção. A gente percebe isso. E você estando no dia a dia lá, você consegue fazer os ajustes mais rápido. Então, a pergunta que vem disso, que era o que eu tinha programado, né, para o nosso bate-papo, é hoje, quais são esses desafios dessa programação? Aí não necessariamente, não estou falando isso que a gente está dizendo, que é programar para onde você não está. No seu ambiente, quais são os desafios que você enfrenta hoje lá para programar? Como é que você pensa a programação do cross? Cara, eu venho da mesma escola que aprendi com você. Vamos puxar num dia, vamos empurrar no outro. Se eu agacho num dia, no outro é dobradiça de quadril. Então, assim, eu tento basear a minha semana com isso, com essa ideia. Então, dificilmente o cara agacha 2 dias seguidos, muito dificilmente. Não vou dizer que nunca, mas é muito difícil isso acontecer. Dificilmente o cara puxa 2 dias seguidos, dificilmente ele empurra pra cima da cabeça 2 dias seguidos, enfim. Ou até faz no aquecimento, né? Mas não faz como fora característica do principal, isso. Não faz como meta, né? Então, assim, os acessórios podem mudar, mas o core, ele vai ser, o bloco do treinamento vai ser, tipo, um dia ele vai agachar, no outro ele é dobradiça de quadril, no outro ele vai abdômen. Então, assim, eu vou tentando manusear dessa forma. Inclusive, quem já treina comigo já há algum tempo lá na Bodytech já sabe que, por exemplo, segunda-feira você vai agachar, terça-feira você vai levantar, quarta-feira é um longão cardio, para tentar recuperar a galera. Mas, assim, especificamente da minha vida hoje na Bodytech, eu tenho um desafio que eu considero muito grande, que é... Eu tenho uma academia competindo comigo todo dia, do lado de fora da minha box. Então, o cara hoje, ele olha o meu treino e ele fala, cara, esse treino vai me cansar demais. É melhor eu ir pra esteira e depois eu faço um bícepsinho, um tríceps. Então, assim, eu perco esse cara muito fácil. Esse cara, essa menina, enfim. É muito fácil. E é muito claro isso pra mim, durante a prescrição. Todos os professores viram pra mim e falaram, cara, dia de snatch você sabe que fica mais vazio. Eu falei, eu sei. Falei, pô, mas e aí? Eu falei, eu não posso parar de prescrever Se snatch. eu pudesse, o meu treino todo dia era só snatch. Mas Então, assim, eu tenho que lidar com essa competição interna o tempo todo. E não tem jeito, eu tô numa rede grande de academias. Se eu não entregar resultado, eu sou mandado embora. É trabalho, tá certo. É capitalismo. Eu entrego, eu recebo. E a vida é assim. E aí, cara, pra mim, esse é o principal desafio. Então, eu tenho que fazer uma coisa que seja crossfit, que eu tenha o âmbito do crossfit no meio da história, mas eu tenho que fazer uma coisa que seja agradável, que as pessoas consigam fazer. E, obviamente, várias vezes, como você mesmo falou agora, eu erro na mão. Algumas vezes eu acho que eu erro na mão e as pessoas saem falando, cara, esse treino foi maravilhoso, muito tranquilo. Engraçado demais isso. Cara, essa semana aconteceu ontem, hoje é quinta. Foi ontem, aconteceu. Montei um treino de Hang Power Snatch, né? Que snatch é aquele movimento que a gente joga a barra pra cima da cabeça de uma vez só, com HSPU. E depois Hang Power Snatch com burp, depois Hang Power Snatch com HSPU e burp. Todo mundo saiu falando, tranquilo esse treino. Falei, cara, eu fiz. Eu saí com o ombro fritando, tava tudo doendo. Como é que você fez? Não, tava tranquilo. Você fala, cara, bom. Então, assim, hoje o meu principal desafio é esse, né? Eu tentar disputar o tempo todo com uma competição interna. Porque, pô, o cara pode fazer uma aula de spinning, ele pode fazer uma aula de local, ele pode fazer transport, ele pode fazer cadeira abdutora, ele pode fazer o que ele quiser. Ele escolhe vir na aula. E aí,
tem não só o padrão de prescrição que eu utilizo, mas sim o carisma do professor, a forma como o cara conduz. É por isso que muitas vezes eu não consigo prescrever para fora do lugar que eu tô. Porque isso que você falou é perfeito. Teria que ter um cara meu lá. E muitas vezes a gente ter um cara meu lá é difícil. Ou eu não teria um cara meu lá, eu teria que ser alguém de lá para vir me reportar isso tudo e aí eu pegar as arestas para poder aparar. Um exemplo claro disso. Hoje, onde eu prescrevo, a gente não tem âmbito competitivo. Não tem uma coisa específica de competição. Eu não treino a galera para competir. Se porventura alguém quiser competir, pode. Vai conseguir de alguma forma ou de outra, mas não é esse o intuito final da história. O intuito final da história é entregar para a galera uma boa quantidade de fitness. Ponto. E, por exemplo, quem me convidou para a prescrição é uma box que já é mais voltada para competição. E aí tem o seguinte, muitas vezes aquele lugar vai ter uma demanda de treinamento mais intensa que talvez não se encaixe na demanda de treino que eu tenho hoje. E analisar isso é muito do dia a dia. E aí eu prefiro não fazer por não estar lá e não ter essa pessoa minha, do que fazer e incorrer no risco de falar, cara, eu troquei tal coisa por tal coisa. Eu falei, cara, mas aí você estourou o volume semanal. Eu falei, não, mas deu para fazer. Eu falei, não, deu hoje. Amanhã eu não sei. Semana que vem talvez. Daqui a um mês é um joelho ferrado. Então, assim, essas coisinhas pequenas que às vezes as pessoas mudam, eu não estaria lá para ver. E aí gera uma preocupação, eu prefiro não fazer. Sem ter alguém específico meu dentro das boxes para poder passar, eu prefiro não fazer. Hoje em dia ainda tem... Imagino que na Bodytech deve ter tido muito isso no início. Não sei, o shopping já, quando entrou, né, quando entrou o cross no Shopping Leblon, que é onde você está, já tinha cross em várias outras Bodytechs, outras unidades, né? Então eu não sei como é que é hoje, mas ainda chega muita gente completamente avoada, sem saber o que é. Ou as turmas já são mais, tipo, cara, é uma turminha, o pessoal vai, você vê a evolução direitinho. Porque uma das coisas que me falavam bem no início é que chegava muita gente do nada e entrava e o cara tá ali, ele tá pagando, é um serviço, o cara, né? E isso era muito, rodava demais, né? Que é um problema, né? Sim. Isso cria uma demanda pro profissional que tá ali para ficar adaptando o exercício, que se for uma coisa exagerada, é ruim. Ainda tem isso muito? Tem muito. Porque é normal, né? A pessoa tá ali fora, ele tá vendo uma atividade de alta intensidade chamativa, né? É bom você ver uma menina que você não olha para ela e não acredita que ela conseguiria fazer um pull-up fazendo uma pull-up melhor, um butterfly, um chest to bar, um bar muscle up. A menina, vou voltando pro leigo, né? A menina, em vez de fazer uma barra, ela faz uma barra e já emenda no movimento ginástico de ficar em pé sobre a barra. E aí, então assim, isso chama atenção. E do leigo, principalmente. Aonde eu tô, especificamente, não tem tanta gente que se assusta com isso, mas tem muita gente que nunca fez e entra para testar e ver como é que é, e aí não gosta, ou vai esporadicamente, hoje eu tô querendo só suar, entendeu? Então, assim, existe isso, e não tem problema, na minha concepção, cara, tudo bem, eu só vou adaptar, mas gera uma demanda pro profissional gigante, porque eu não consigo passar a técnica para uma galera que necessita da técnica já num caminho de prescrição que eu já estava, para poder me voltar com atenção para aquele que é o mais novo, que é o que tem maior chance de ter algum tipo de problema com a prescrição. Sim. Então, assim, não tem muito para onde a gente correr, e aí eu tento alterar o máximo possível o treino para que seja fácil para a pessoa fazer e ao mesmo tempo eu consiga dar a intensidade de esforço. A premissa que eu tenho com os professores que eu falo é isso. Entrou alguém que não sabe absolutamente nada, entende que aquele treino ali vai ser completamente abandonável e que você tem que entregar a intensidade do treino que eu coloquei. E aí eu coloco, quando eu boto no dia a dia da semana, tem lá um dia vermelho, um dia amarelo, um dia... Mentira, nunca tem verde. Vermelho, amarelo, e assim a gente vai variando assim. E aí eu explico, falo, olha, o amarelo a gente tá ali até 80% da capacidade máxima do cara. Então vamos trabalhar ali. No vermelho ele tá acima de 80%. Ele passa grande parte do ódio acima de 80%. E aí é o que eu quero. Então assim, entregue isso ao novo. Não interessa se ele não vai agachar, se ele vai ter que fazer mais tempo de bike, se ele vai fazer... Não me interessa isso agora. Para ele não vai ser importante. Ele não precisa sair de lá fazendo qualquer coisa que um avançado tá fazendo. E se ele se sentir mal...
tenha a tua consciência de que você está entregando para ele a intensidade que eu prescrevi. E explica isso para ele. Porque acho que ninguém se sente mal quando você explica uma coisa diretamente para a pessoa e o resto. Olha, eu não vou te entregar o treino que está prescrito, porém eu vou te entregar a mesma intensidade de esforço com movimentos similares. Tá de acordo? Tô. Então vamos embora. Não, dificilmente alguém reclama quando tem excesso de cuidado. Eu nunca tive esse problema. O que a gente brinca, às vezes tem uma galera que gosta de trocar treino, né? Mas eu tô sentindo não sei o que, eu não quero fazer esse. Lá na Inox tinha uma época que a gente brincava. Não, tá, airbike. Não, então eu faço. Porque airbike, cara, É péssimo. É péssimo. Então qualquer coisa, a gente troca pela airbike. Não, eu acho que dá. Não, melhorou aqui o joelho, melhorou. O que a gente passa muito lá, eu passo direto, falo, não, hoje eu não vou agachar não, tá? Porque eu agachei ontem na musculação. Eu falo, beleza, você deu uma olhada no como é que era o treino? Dei. Então, não vai agachar? Não, não tem problema nenhum. Você faz tudo sem agachar, tá? Você não vai ter a intensidade de esforço que está prescrita, mas eu entendo que você não quer alterar o teu volume. Eu falei, amanhã você vai fazer o quê? Amanhã eu não vou fazer nada. Eu falei, então você vai agachar. Eu falei, mas eu já agachei ontem. Eu falei, eu sei. Amanhã você não vai fazer nada? Não. Agacha hoje de novo. Você vai agachar com menos carga, vai ser um volume maior. Mas e o treino? Eu falei, você não entrou para eu prescrever o treino? Eu estou prescrevendo. Estou sentindo que para você pode ser melhor. Então vamos tentar alterar, vou alterar o volume daqui. Não é. Não, então acho que... Aí faz a primeira e acaba, não, dá para fazer. Dá para fazer. Bom, então vamos fazer. Mas, enfim, essa disputa que eu tenho é diária, né? Com relação à competitividade interna de onde eu prescrevo. Mas faz parte, né? Quem não compete internamente vai competir externamente com outros lugares, com outras modalidades. Inclusive, estão surgindo modalidades novas agora, legais até. Falei, acho que cheguei a conversar contigo, que eu fui ver uma competição da Hyrox. Falou. Cara, vai ganhar muito mercado ainda. Brincadeira. Voltando pro leigo. Explica aí. O Hyrox, na verdade, é uma atividade, uma competição que tenta levar mais próximo ao leigo a atividade física. E é isso. O treino principal são 8 km de corrida dividido em blocos de 1 km. E cada 1 km você tem uma estação de treinamento para ser feita. Como isso foi criado no hemisfério norte, normalmente em frio no hemisfério norte, as pessoas preferem não correr ao ar livre, correm internamente. Eles montam um circuito dentro de um galpão ou dentro de um local grande, de forma que o cara vá correndo até completar 1 km. E aí, no meio desse circuito, ele faz as atividades, seja arremesso de bola, empurrar um trenó, puxar um trenó, remar, esquiar com um ergômetro, enfim. Cada hora carregar peso na mão somente, fazer passadas, coisas que você consegue adequar tanto para o iniciante quanto para o avançado, eles fazem exatamente a mesma movimentação. Talvez não com a mesma carga, mas a mesma movimentação. Então essa competição está crescendo bastante. Eu não tenho muita noção dessa movimentação, mas pelo que você está falando, já começa a ter uma pegada de carregamento de carga, né? Sim. Que eu tenho falado isso muitas vezes. Para mim é a parada mais funcional e tal, é o carregamento de carga. Que a gente não consegue fazer porque não tem espaço. Espaço físico. Infelizmente, porque para transformar a vida de idoso e tal, de quem é debilitado mesmo, carregamento de carga e padrões básicos resolve a vida do cara, né? Mas a gente não consegue fazer tão bem. É maneiro, isso é uma coisa interessante. E assim, lotado e caro, a inscrição não é barata, é caro. E chegando lá, todo mundo tem um aspecto legal, sabe? É uma competição que, o dia que chegar aqui no Brasil, vai ficar bem grande mesmo. Porque provavelmente no início vai ter o que mais se aproxima, talvez seja o CrossFit, ou eventualmente os funcionais desses de areia e tal, que tem essa pegada um pouco mais cardio, e aí vão ter equipes desses lugares que vão. E depois vai acabar surgindo um centro específico para isso, né? Imagino eu que o caminho hoje possa ser esse. Algumas boxes de CrossFit fora do Brasil se vinculam a Hyrox como instituição que prescreve treinos específicos para Hyrox. Entendi. E aí, por exemplo, tem uma categoria, uma box de treinamento chamada Move Fast, Lift Heavy, que é de uns caras que vão pro Games sempre. E eles prescrevem o treino da Hyrox dentro da academia deles, enfim. E é isso, é padrão de movimento de empurrada e puxada. Você
estende para poder fazer um esqui, por exemplo, que é a coisa de diferente, mas rema, aí empurra um trenó, puxa um trenó, carrega peso em farm walk, né, que é simplesmente carregar 2 dumbbells ou 2 kettlebells na mão, faz lunge e faz burpee. Eles fazem burpee broad jump, né, que faz um burpee, pula para longe e marca como distância percorrida. Então, assim, eles têm uma característica, uma pegada bem cardio. Hoje em dia, vários atletas de cross, a Carrie Pierce, por exemplo, foi campeã de uma Hyrox dessa. Pois é, agora, imagino que nesse momento vai ser o cara de cross, depois vai acabar ficando... Vai afunilando. Vai afunilar e aí o cara vai ter que treinar para aquilo, Tem né? o endurance. O cara de endurance sai muito na frente. Muito na frente. Dependendo de como seja a carga que ele vai ter que empurrar. Mas o cara de endurance, pô, são 8 km de corrida. Quem ganha esse treino é a corrida, basicamente. Então, o cara que faz a corrida aí para 1 km em 3,50, 4, ele sobra tempo para ele descansar no resto dos exercícios. É bem legal de ver. Maneiro. Bacana. Seguindo na mesma linha. A concorrência que você tem lá é da academia, né? E aí a academia, ela acaba oferecendo basicamente ali um outro serviço, né? uma outra atividade coletiva, mas basicamente você tem a musculação, então um trabalho de força, e você tem um trabalho cardiorrespiratório, né? Que é o que classicamente as academias oferecem ali, né? E aí, como é que você concilia essa programação para a galera que eventualmente vai fazer os dois, né? O cara fala, não, vou fazer os dois. Como é que você faz? Assim, obviamente que não é para você passar aqui tudo, né? Mas assim, quais são, sei lá, as principais coisas que você pensa, fala, cara, acho que o principal seria considerar isso para esse caso, isso para aquele outro caso. Bom, é difícil. É difícil porque a gente está conciliando duas coisas que, de alguma forma ou de outra, vão competir em algum momento, na minha cabeça. Mas vamos lá. Segundas-feiras, normalmente eu tendo a fazer os agachos. Ou as puxadas, dependendo de como foi o sábado. Dentro da minha modelo de prescrição, eu deixo o sábado para o professor que está escalado no sábado para prescrever. Apesar de ter tido algumas reclamações, eu sempre deixo a critério dele. Hoje em dia eu só carimbo com um aval se está ok, se não tá. Eu explico, falo, olha, agacharam 200 repetições essa semana. Tu não vai agachar, nem para aquecer. E aí a pessoa vai e prescreve. Então, dependendo de como for, eu altero a semana seguinte para segunda-feira ser alavanca de quadril, terça-feira agachamentos, enfim. E aí eu explico para os alunos, quando eu mando a programação, eu explico, falo, ó, segunda-feira teve mais agachos, com quadríceps, complementem com XYZ. Terça-feira teve mais puxadas, complementem com A, B, C ou D. E assim eu já deixo mais ou menos uma planta do que eles podem fazer. Porque o que estava acontecendo anteriormente era, poxa, mas eu fiz costas na musculação. Falei, então, não tem o que você fazer hoje aqui. Hoje é pull-ups e mais pull-ups e mais pull-ups. Então, não dá. Eu não consigo adaptar porque você vai sair O cara tem acesso à planilha semanal, né? Hoje em dia eu não mando mais a semana inteira. O que acontece? Eu mandava a semana inteira, até 4 semanas atrás. O cara fica escolhendo o treino, né? Não só isso. Se ele escolher o treino, pra mim não tem problema, porque a culpa é dele, não é minha. Então, me eximir de problemas. Mas tinham outros lugares que mandavam... Teve um amigo meu que mandou, falou, cara, eu vi um treino que é a tua cara. Aí ele me mandou o print do treino, era o meu treino. Aí eu falei, cara, ele é a minha cara mesmo. Ele falou, cara, tua cara. Thruster com corrida. Tua cara. Eu falei, fui eu que montei. Ele falou, Aí eu fui e mandei a semana pra ele. Eu falei, aqui, ó. Aí ele, caraca, a quarta-feira tá igualzinha a minha sexta. Eu falei, Ele falou, cara. Eu falei, alguém mandou, enfim, divulgou. Uma vez que você manda pra um grupo, total. você abre precedente. Então, eles não estão nem errados. Eu não posso nem dizer que eles estão errados. Falei, pô, sacanagem só não ter dado o crédito, mas, pô, tudo bem. Se encaixou bem na tua periodização, tá ok. Então, assim, mas eu fiquei chateado. Falei, porra, sacanagem, né? Aí eu tô mandando diariamente pras pessoas. Assim, segunda-feira à noite eu mando de terça-feira. Eu monto a semana, deixo a semana inteira montada. Eu mando a semana inteira pro Renatinho, que é meu braço direito. Sim. Que aí eu mando pra ele e falo, pesei? Aí ele, não. A galera de manhã também, porque eu trabalho à noite, o Renatinho de manhã. Então eu tenho um feedback de tudo que acontece no horário da manhã e eu já sei mais ou menos o que acontece durante a noite, porque tô dando personal e tô vendo o que tá acontecendo. E de manhã ele tá ali, então eu tenho a certeza de que também tá bem cuidado. Aí eu mando pra ele, falei, pesei a mão? Aí ele pesou. Eu falei, mas era pra pesar a mão mesmo essa semana. Ele falou, não, então beleza.
E assim... e aí eu mando pra galera como eles vão proceder, né? Fora do cross. Ó, faz mais glúteo. E muita gente me pergunta depois da aula. Fala, cara, terminou aqui, posso fazer mais alguma coisa? Eu falei, pode. Com o quê? Escada. Eu falei, pô, mas cardio? É o que você precisa. Então, assim, esse feedback tá sendo bem tranquilo de lidar. E a galera já tem acesso mais ou menos às coisas, já sabem o que eu quero. Hoje é um padrão maior em cima de ombro, então exclui o ombro do teu treino, faz os acessórios, faz as rotações, enfim, faz abdômen, faz movimentos antirrotacionais, que vai te ajudar pro amanhã, que vai ser mais deadlift, enfim, coisas assim. Eu perguntei se tu entrega, porque a musculação o cara pode escolher o que ele vai fazer, né? Então, onde que é o fechado, em teoria, né? Pô, ali no cross. Então, cara, é simples. O cara pega e fala, cara, se hoje é isso, é só não fazer isso, né? Amanhã ou depois da manhã, o cara consegue se programar ao redor da sua planilha, né? Mas tem esse problema realmente. Eu me lembro de já ter acontecido algo parecido comigo na Inox há muito tempo atrás, mas faz parte. Eu acho que o problema é só esse, não dar o crédito. Só isso, não tem problema nenhum. Cara, eu já escrevi treino da Comp Train várias vezes, porque eu gosto do modelo de treinamento. E assim, é um tipo de treino que é muito específico que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir subindo cargas ao longo dos rounds para eu poder me sentir confortável e mobilizado o suficiente para no final eu chegar numa carga que eu falo, caraca, essa vai me desafiar. E aí, quando o Rafa quando me mandou, falou, cara, tua cara, vai subindo carga no thruster, eu falei, é minha cara mesmo, foi eu que montei, porra. Aí ele, porra, sacanagem, não sabia. Eu falei, não tem problema nenhum. Toca pra frente, só avisa pro teu coach que foi eu que montei. Que ele sabe, que você sabe que foi eu que montei. Ou então manda um print da nossa conversa pra ele, e tá tudo bem, toca a vida. Mas agora a galera já tem uma noção básica já, porque como a gente conversou, né, a turma é meio que a mesma galera que faz, né? Então, assim, lógico que um ou outro entra porque vê que esse treino é legal, quero ver, quero fazer, mas o core, né, é sempre o mesmo, então a galera já sabe. Hoje eu vou puxar, então vou pra musculação para poder terminar as puxadas, vou fazer algumas extensões, e aí vou seguir. Só uma coisa importante que, assim, tem uma característica diferente, talvez quem esteja assistindo possa não entender, que, em geral, o boxe de crossfit é um boxe de crossfit. O cara vai lá, se matricula e vai fazer crossfit. Onde você trabalha é uma academia com tudo que também tem crossfit. Daí a tua pergunta dessa mistura, que também pode acontecer mesmo no boxe na rua, né? Pode estar matriculado numa academia, mas lá é muito mais comum. Sim. Só para todo dia. No boxe, vou dar o exemplo do meu. O que acontece normalmente, o Léo pode atestar isso. O cara, quando ele entra, como o cross ele busca desenvolver tudo. Então vamos imaginar que o cara entrou e ele tem lá um RM de agachamento de 60 quilos, tá destreinado. Tá? Já tem um padrão de movimento razoável, mas tá lá, tem 60 quilos de agachamento, tem um VO2 de 45 mililitros, cara saudável, não treinado, mas ativo e tal. Ele vai começar a treinar ao longo do tempo, ele vai melhorar essas duas habilidades. Só o que ele vai fazer ali, então, com o agachamento uma vez por semana de força e mais uma vez fazendo um odd que tem algum padrão de agachamento, tipo all ball ou repetições de clean, alguma coisa subida na caixa, o que for do padrão, só assim ele já vai melhorar. Então, vamos supor que ele chegou lá, saiu dos 60 quilos, em um ano ele foi para 80. Então, melhorou ali uns 30% a força dele. E o VO2 também saiu lá dos 45, considerando que ele não perdeu peso, foi para uns 50, tá? Que eu melhoro um pouquinho menos. Daí para frente, o treino básico ali dele, ele vai continuar melhorando, mas vai demorar muito para ele melhorar. E aí ele começa a precisar de coisas extra. Se eu quero fazer meu agachamento subir mais, eu começo a precisar de coisa extra. Então, o que é muito comum lá para mim é isso. Tiro o iniciante, depois de um tempo, esse cara começa a querer voltar para a academia. Ele quer voltar, quer pagar, nem que seja uma low cost, tipo a Smart, onde ele possa ir realizar extras que vão ajudá-lo a progredir mais rápido, a evoluir um pouco melhor no cross.
porque isso acontece. A semana passada, retrasada, né, eu dei uma palestra sobre CoreOS, essa que o Alan disse que vai estar disponível lá para os nossos... Já está disponível. Para os nossos assinantes. Você tem aproximadamente o cara que faz CROIS em alto nível, ele é uns 10 a 15% abaixo do especialista da área. Sim. E para chegar nisso aí, ele não chega só fazendo OD. Né? O cara tem que fazer as atividades especializadas à parte. Né? E aí precisa ter essa conciliação da maneira que o Léo está falando, porque se o cara tem no OD 2 vezes por semana ele agacha e as outras 2 vezes por semana ele vai agachar no dia seguinte que ele já está cansado, ele começa a misturar essa história toda e ele consegue, acaba não andando muito, tá? Ele acaba ficando meio estagnado. Hoje, Pedro, então assim, é exatamente o que você falou. O cara se volta em algum momento para fazer uma série de musculação. E aí é o grande problema, porque quando você prescreve uma coisa, você não prescreve achando que ele vai fazer outra coisa, né? Você prescreve o pacote de treinamento completo. Então, você acumula um volume semanal para o cara que, teoricamente, você vai crescendo, ou vai crescendo a intensidade, enfim, você vai manuseando as variáveis para você ter o melhor que você pode com aquilo que você tem. E aí surgem atividades complementares ao longo desse tempo que você não está calculando. Que você não tem dentro daquele bloco de treinamento. Falou, cara, hoje, essa semana ele agachou 250 vezes, sendo 30 com carga acima de 70%, e as outras 20 com uma carga acima de 90%, e o resto foi só peso corporal. Então, assim, tipo, tô bem equilibrado dentro desse protocolo de treinamento. E aí o cara vai e me mete num sala de um leg press, um agachamento para fazer, sei lá, um treino na academia, e aí você já não consegue ter mais esse controle. Então, assim, até o cara que é atleta, ele está sendo controlado até nisso. Hoje em dia, quanto mais controle você tem, mais difícil é você lesionar o cara. E aí, com um atleta um atleta não, né? Um praticante da modalidade, a gente não consegue controlar tudo isso. Então, por isso que muitas vezes o cara, quanto mais treinável, mais treinado, menos treinável, mas a gente consegue manipular ele melhor. O cara que não é tão treinado assim, que começa a querer acumular atividades em busca de um fim, seja, eu quero correr porque eu quero emagrecer mais, eu não estou emagrecendo o suficiente, o carnaval tá chegando e, eu quero ficar sem camisa. Ele começa a buscar meios e subterfúgios para poder conseguir aquele fim que ele tá, e muitas vezes botando a carroça na frente dos bois, e aí acumulando um volume bizarro que o corpo dele não vai conseguir recuperar para a semana seguinte, e aí começa a dormir mal. E aí, cara, o que eu vejo normalmente agora atendendo uma galera é essa reação em cadeia que a gente via todo dia, né? Eu passei uma semana treinando muito bem, e aí a semana seguinte eu acumulei um volume demais, entrei quase... Tô chegando no overreaching, aí comecei a dormir mal. Aí, dormindo mal, eu comecei a já não treinar tão bem, mas aí eu já tô me cobrando porque eu não tô treinando tão bem, mas todo mundo tá me cobrando de treinar bem para aquele específico. Aí eu começo a ir num médico pensando, cara... Tem que explicar mais um negócio aí, overreaching. É quando você tá muito próximo do teu limite, mas ainda não alcançou um ponto que seja danoso para você. Que vai ser o... overtraining. Que aí é danoso. Aí começa você ter alguns tipos de problemas de saúde proveniente desse nível de né, de chegar além, de exaustão. Tá indo tudo aí? Eu deixei passar alguma que ele explicou aqui? Tudo bem? Tu pegar a opinião do leigo cara, aqui. Eu posso, pelo amor de Deus, pedir para esse ar-condicionado não estar tão gelado? Por Jeová, obrigado. Cara, então, eu não podia falar isso no meio da parada? Podia. Podia, Pode, claro. Tá bom, obrigado. Eu peço direto quando eu tô aí. Ah, é? Pode tudo. Graças a Deus. Enfim, então, aí é aquele ciclo normal do pseudo-atleta, né? Você vai acumular um volume de treinamento no qual o teu corpo não consegue suportar. Esse volume de treinamento vai te dar alguns problemas fisiológicos subsequentes, né? Do sono ser alterado, da performance diminuir. Em algum momento você não consegue se concentrar super bem. E aí você vai num médico, provavelmente alega esse tipo de problema. Fala, cara, olha, eu não tô dormindo bem, tô cheio de problema, não tô conseguindo treinar mais do jeito que eu treinava. Isso porque tem uma semana que você não consegue, mas enfim. E aí você começa a ter uma outra possibilidade de avançar para
item 2 do treinamento, né? De uma suplementação, ou seja, de uma hormonização, enfim, de você sobressair para poder resolver um problema que você mesmo causou por não respeitar a lei básica do treinamento, né? De treinar, descansar para recuperar e treinar de novo. Cara, eu falo, eu não aguento com a minha rotina de trabalho e tal, o volume de odds que vocês fazem, então eu não consigo fazer. Não dá, não cabe para mim, eu não consigo me recuperar. Então eu diminuí. Hoje eu vou melhor fazendo menos. Eu uso um exemplo básico para todo mundo, né? Minha semana normalmente são 12 aulas, mas vamos entre 10 e 12 aulas. Essa semana eu tô super bem, tô dando só 10 aulas, então tá, tipo assim, tô até feliz. E consigo até sorrir, né? Então, eu treino quando eu consigo de manhã muito cedo e na hora do almoço eu faço um WOD, quando eu tenho uma semana boa. Quando eu não tenho uma semana boa, eu trabalho 6, 7 horas direto, vou para casa, almoço, levo meu cachorro para dar um rolê, volto e treino. Se eu fizer isso durante 3 dias seguidos, no quarto dia eu gripo. Hoje, por exemplo, tô levemente gripado, que é o normal, né? Baixei demais a imunidade, treinando pra caramba, normalmente não alimentando o suficiente, porque na correria a gente acaba não alimentando. E aí a médica me dá esporro, porque você não bebe água. Eu falo, não, se eu beber água eu vou precisar ir no banheiro toda hora. Não dá pra eu ir no banheiro toda hora. Eu tô trabalhando. Mas aí, então, o acúmulo de volume meu tem agora, com 39 anos, está bem menor do que era. Bem menor. E hoje em dia eu tenho a completa noção de que 3 a 4 dias consecutivos, o quarto dia é ou uma insônia de leve, ou um sono muito agitado. E hoje a gente tem mecanismos, né? Hoje a gente tem um relógio que acompanha o sono e eu vejo. Cara, se eu dormir menos de 5 horas e meu sono foi estressante de alguma forma, pelo que eu acompanhei, cara, não vou nem treinar. Porque não vale a pena. Porque aí eu vou me decepcionar, e aí eu decepcionado treinando, eu vou me lesionar. Porque eu não gosto de botar pouca carga. E aí é o ciclo normal de todo, como eu falei, pseudo-atleta, né? Fala, cara, eu tô muito cansado. Fala, então vamos tomar isso aqui para ver se você para de ficar cansado. Aí tomando aquilo dali, o sono já muda para cá, enfim. E aí esses auxílios ergogênicos, seja ele hormonal ou não, vão sanar esses problemas que eu mesmo criei. Quando eu não descansei correto, quando eu não me alimentei correto, quando eu não treinei correto, quando eu não respeitei o volume semanal. E por aí vai. E não treinar correto muitas vezes é a mais, não é a menos, né? Não, normalmente é a mais. A gente tem uma história que acontecia na Inox, talvez você tenha participado disso no primeiro ano lá. Cara, eu ficava desesperado com isso. Toda hora tinha aniversário de alguém, cara, e aí o cara queria fazer o odd de aniversário. Aí criava lá, sei lá, o cara fez 32 anos, eram 32 burpees, mais 32 não sei o quê. Cara, e aí a galera aí fazia aquilo além dos treinos. Meu irmão, aí aquilo, toda semana alguém tá fazendo aniversário. Então o negócio ia acumulando um desgaste, cara, que ok, fazer uma vez ou outra, beleza, mas acaba que sendo demais, né? Você prejudica o processo de adaptação. Cara, não consegue. Tem um exemplo claro disso no cross. No cross, muitas vezes, a gente faz um treino que é um treino comemorativo. Existem 2 treinos comemorativos específicos no ano, que é do calendário da CrossFit, por exemplo, como modalidade. O primeiro chama Shed, que é 1000 subidas de step com uma mochila de 45 libras. 1000 subidas de step com uma mochila de 45 libras. Qual a altura do step? 60 para homem, 50 para homem, 50 para mulher. 1000 são 500 em cada perna. Com uma mochila de 45. Esse é o WOD. E o outro WOD é um WOD famoso pra caramba, chamado Murphy, que é 1,6 km de corrida, seguido por 100 barras, 200 flexões e 300 agachamentos livres. Eu ia falar sem sobrecarga, mas não é sem sobrecarga, porque usa um colete de 20 libras. E mais a corrida no final. Termina com 1.600 de corrida. São 3.200 de corrida. 3.200, com o colete. O Murphy ele é feito 2 vezes no ano e o Shed é feito uma vez no ano. Então, assim, não existe, na minha concepção, uma forma de você prescrever um treinamento que planeje uma evolução do teu aluno e você seja obrigado a botar 2 vezes no ano um volume tal qual 300 agachamentos com 20 libras ou 1000 subidas de um step. Sendo que você já fez um volume bizarro durante o resto do ano todo.
Então, assim, é muito difícil. Muitas vezes perguntam lá no box, cara, não vai ter Murphy? Eu falei, você não tem a capacidade de fazer Murphy. Esquece. Eu não tenho a capacidade de fazer Murphy. Eu já fiz 800 Murphys na vida. Eu já fiz Murphy com colete de 40 libras. Foi péssimo, foi horrível. Fiquei uma semana com dor. Fiz xixi marrom. É legal? Não, não é legal. Então, assim, por quê? Porque eu tava envolvido e imbuído naquela coisa de, pô, não, vou fazer, eu vou... E a questão não é essa coisa do essa. desafio, ela te chama. Mas é isso, né? Na Inox a gente acaba fazendo muitas vezes em dupla e tal, porque a intenção óbvio que é um desafio, quer se botar à prova e tal, só que tem que estar compatível, né? Com planejamento. Porque não tem. Muitas vezes eu sempre bati muito na tecla que a gente olha às vezes um mod de um campeonato e fala, cara, isso não tem eira nem beira o que tá escrito aqui. Não sabe, não fazem ideia do que escreveram aqui. Escreveram uma coisa que eles julgam ser muito difícil de fazer e falaram, bom, vamos botar isso aqui para os caras fazer. Só que não é assim. A ideia é, o cara que prescreveu um treino para um campeonato, eu reclamei muito do treino que aconteceu no Carioca Games agora do ano passado. Eu fui pro Carioca Games e falei, cara, você errou na mão. E não é que errou na mão. Você não sabe o que você fez. Aí o cara que tava, ué, como assim? Tu não vai aguentar? Eu falei, cara, aguentar eu vou. Mas o problema é a demanda que isso vai me gerar. Porque ele colocou um nível de treinamento que não avalia nada. Avalia sobrevivente. E assim, durante um bom tempo, só para complementar, durante um bom tempo, o cross foi isso. Vamos fabricar sobreviventes. Perfeito. Isso foi muito ruim. Isso vieram todas as críticas com relação a lesões, vieram todas as críticas com relação a aquilo ali é uma seita, porque realmente você... e na dor, todo mundo se compadece, né? Então, era uma seita que fabricava sobreviventes. E hoje, cara, evoluiu muito a modalidade, mas muito, muito. Hoje a gente vê um nível de prescrição de treinamento que leva em consideração, o cara falou, pô, olha pra prescrição do Pedro e fala, cara, pô, ele sabe o que tá fazendo. Tipo assim, e hoje um aluno olha pra minha prescrição e fala, cara, pô, mas quarta-feira vai ser esse odd aqui? Vai. Fala, pô, mas é muito fraco. Vai, é o que teu corpo pede. Se você fizer do jeito que eu tô pedindo na segunda e na terça, na quarta-feira teu corpo vai pedir esse treino fraco. Precisar disso. Faz isso. Entendeu? Perfeito. E a gente não consegue, muitas vezes, equilibrar essa parte de, pô, meu corpo precisa de mobilidade. Falei, cara, então eu vou me dedicar à mobilidade. Não, ninguém se dedica a alguma coisa que não é aquilo que ele estava querendo fazer, que não é atividade fim. Mas ele... Então, assim, nós, como prescritores, a gente tem que... Cara, hoje a gente vai dedicar 30 minutos à modalidade, à mobilidade. Falei, Léo, 30 minutos à mobilidade. Ficou vazia a aula. Eu falei, ok. E era minha aula, eu boto no meu dia, o dia ruim, normalmente eu boto no meu dia, pra eu poder ter o teste, né? Que é o que eu não conseguiria fora. Eu boto pra eu ter o teste. Um treino vagabundo, assim, que o negócio fala, cara, esse treino é vagabundo. Eu falo, cara, não é. Ontem você fez isso, então você precisa disso hoje. Amanhã você vai estar 0. Acredita. Aí o cara faz, pô, olha... Do nada, tu acertou, né? Eu falei, sorte. O dadinho, jogou o dado lá. Dei sorte. Então, hoje a gente vê uma prescrição muito mais voltada com essa preocupação, né? Alguns campeonatos não, mas enfim. Planejamento, né? E, infelizmente, eu tenho que fazer o papel que eu sempre faço aqui, que é o do chato. A gente se empolgou aqui. Eu tenho certeza que tu não chegou nem na metade do roteiro. Não. Chegou? Eu cheguei logo. Aí, ó. Pô, então tirou onda, tá vendo? Pô, não me deixou nem te criticar, pô, sacanagem. Maluco, é porque eu não olhei antes, senão eu não falava essa merda, tá vendo? Bom, que bom que chegou, então. Passar pra ele você, pra iniciar e deixar ele terminar com as palavras finais. Não, perfeito. Pô, Léo, o bate-papo foi maravilhoso. Como normalmente a gente busca aqui, que é efetivamente um bater-papo mesmo e vai puxando, às vezes de um temazinho, você sai para cá, sai para lá, lembra de uma experiência que essa é a ideia. Eu acho que isso que torna interessante, né, pro cara que tá vendo, porque se for simplesmente para ficar fazendo aqui uma aula que o cara pega no livro, ele vai para outro lugar para fazer. Né? Exatamente. Então essa troca de experiência é sensacional, muito boa. Mais uma vez, só tenho te agradecer por ter aceitado o convite e fica aí para as suas considerações finais, o que você quiser, dar o seu recado, onde é que o pessoal te acha. Só deixa eu agradecer também, cara, assim, para mim é sempre um prazer conversar com você. Eu fico muito feliz quando
a gente tem algum evento presencial e você tá, porque é a garantia de conhecimento e diversão. De fato, você é um cara, assim, carismático, né? Eu gosto, convivo pouco, te vejo pouco, mas toda vez que eu vejo, é um enorme prazer. Obrigado por ter aceitado o convite. Que isso. E por ter dado essa aula pra gente. Bola contigo pra gente Cara, terminar. é um prazer. O dia que vocês me chamarem de novo, eu vou voltar com o maior prazer. O dia que a gente quiser fazer uma mesa redonda com uma galera aqui, vai ser um mega prazer também. Cara, considerações finais assim... hoje em dia, prescrevendo, eu vejo que... Prescrevendo para uma galera grande, eu vejo que não tem... É meio estranho até o que eu vou dizer, até vai rolar até um bate-papo até. Não tem muita diferença entre o que um cara que sabe muito prescreve num papel escrito no dia, o que você vai fazer, para um cara que não sabe nada escreve ou que já treinou durante muito tempo escrever. Acho que a diferença básica em quem sabe alguma coisa, em quem sabe, é o caminho que você vai chegar. Né? Eu estou escrevendo isso aqui porque eu sei que isso aqui é o ponto inicial de um caminho que vai findar em tal lugar. E o cara que não sabe nada, ele está escrevendo um papel que é um papel que depois ele vai escrever outro papel e outro papel. E acho que hoje o nosso papel como educador físico é isso, né? É desenvolver um caminho, é saber onde a gente está e para onde a gente quer chegar, como a gente vai transitar por esse caminho, explicar para o aluno ou para o cliente, isso aqui não é uma linha reta, a tua performance vai mudar, provavelmente dores vão surgir, dores vão sumir. Então, assim, isso que a gente tem a acontecer é tal qual esse tempo, e depois desse tempo vira uma escolha. Eu tenho um papo com alguns alunos de performance que é assim, cara, o que você quer eu consigo tentar te entregar em tanto tempo. Daquele tempo ali pra frente a gente permanece na nossa relação se for bom pra você. Mas esse tempo é o mínimo que eu te peço pra te entregar esse trabalho. E dali pra frente, velho, você decide. Dali pra frente você tá liberado pra poder fazer qualquer outra coisa com qualquer outro profissional, porque meu trabalho eu já te entreguei. E aí, obviamente, que acaba perdurando. Mas assim, cabe a nós como profissionais saber esse caminho que a gente vai escrever, né? Do ponto inicial ao meio do caminho e lidar com o cliente como a gente conversou. De forma honesta e sincera, falar, cara, eu errei aqui. Eu tive um caso... Posso falar um caso rápido? Fala. Tive um caso agora, um cliente que teve uma paralisia de um nervo no trapézio. E, assim, os médicos estavam considerando uma doença autoimune, o que poderia ter acontecido com ele e tal, não sei o quê. E aí, estudando algumas coisas, eu tenho um logzinho de cada treino, basicamente, do que a gente faz todos os dias. E aí, num dos logs de treino, eu falei, nesse dia a gente alterou a posição da barra dele no agachamento. E dali pra frente, 6 treinos depois, ele passou a apresentar uma dor na próxima ao crânio, no trapézio, mas lá em cima, na inserção. E aí, a gente não sabia direito, como tinham 6 treinos de diferença, a gente não conseguiu linkar. Aí eu fiz uma reunião com o ortopedista, com a fisioterapeuta e com a menina que fez eletroneuromiografia e falei pra ela, cara, a única coisa que ele alterou foi posição de barra de um agachamento. Aí ela falou, cara, a posição da barra tá apoiando exatamente no final do nervo e fez uma lesão no nervo e aí ele parou de mexer um pouco o lado esquerdo. Vai voltar, mas vai demorar esse tal de tempo. E aí, eu joguei e falei pra ele, cara, foi isso. Eu poupei tua cervical, mas apertei um nervo e agora tu tá fazendo uma abdução de ombro que nem um estranho. Mas é isso. A vida faz isso. Cara, não, que isso, tem problema, então não sei o quê. Mas então, assim, o caminho que a gente vai descrever para um aluno é muito bom, né? E conseguir cumprir com esse caminho é muito legal. E faz parte de todo o processo. E eu acho que o recado que eu tenho a dar para quem ouve, né? Para quem tá aqui com a gente até agora, é isso, né? Escreve um caminho não só na tua vida com o teu aluno, mas um caminho profissional, sabe? Tipo, onde eu cheguei, onde eu saí, como eu quero fazer, o por onde e aonde eu quero chegar, sabe? O que eu quero ter, quanto eu quero trabalhar. E assim, várias vezes eu vejo em propagandas no Instagram, falando, se você é personal e trabalha toma café da manhã, almoça na academia, fica o tempo todo na academia, aí eu falei, ele vai complementar com você, é um vencedor. Isso, Pra mim, você é um vencedor. Continua. Pra mim, a complementação disso era, você é um vencedor, você venceu na vida. Você saiu de uma faculdade que ensinava que você daria aula num colégio, ou você se apaixonou pela educação física fatalmente pelo colégio. Dificilmente alguém se apaixona, hoje em dia, mais até, mas na nossa época, se apaixonava por causa do colégio, por causa do esporte. E aí você sai disso para poder trabalhar dando personal, sabe, um dia inteiro. Caraca, terminei o dia falando, caraca, mano. Produzi, movi 12 cabeças. Botei as 12 cabeças para treinar bem. Treinaram bem, saíram bem atendidas. Eu falei, cara... Aí quando alguém falou, cara, então, você tá fazendo errado, você tem que ter tempo para falar, cara...
eu não tenho tempo mais, eu abandonei alguns clientes hoje para poder me dedicar aos clientes que eu tenho de forma eficiente. E os clientes que eu tenho hoje tentam vender o produto, mas não tem para onde fazer. Então, assim, se você saiu do zero e hoje está dando 10 aulas no dia, 11 aulas no dia, cara, tu é um vencedor, sabe? Tu tá fazendo bem aquilo que você faz. Parece que tu tá errado, né? Em trabalhar muito, tá né? errado, tá trabalhando muito. Pô, que bom, né? Né? Tipo, cara, Faço um bom trabalho, as pessoas me procuram. tá o dia inteiro aqui, graças a Deus, né? É sorte. Nada mais é do que trabalho árduo durante muito tempo, entregando boa qualidade de trabalho, sabe? E respeitando algumas coisas, às vezes não respeitando tanto, mas enfim. Estudando e tentando entregar o melhor que a gente pode para os nossos alunos. Então, cara, quanto mais você trabalha, melhor é. E estudar sempre. Procurar se aliar a pessoas boas e melhores do que você, para você poder cada vez mais aprender. Ter acesso a uma diversidade de profissionais, né? Tipo Pedro, Alan, outras pessoas que a gente também sabe e se aproxima e vê. Ou tecnicamente muito bons, ou muito bons na prática. Pessoas que possam te adicionar de alguma forma. E não necessariamente abordá-los para poder aprender, mas só de olhar de longe e tentar entender aquilo e estudar em volta é do caramba. Gostei muito desse recado final, Edu. Gostei mesmo. Parabéns. Obrigado mais uma vez. Onde é que a gente encontra o Léo? Esse pelo menos eu lembrei. Cara, hoje você me encontra em qualquer rede social, apesar de eu estar basicamente no Instagram, mas a maioria deles tem... vão divulgar aqui, o negócio deve estar escrito em algum Já lugar, apareceu, em algum lugar. O teu Instagram já apareceu. Aponta para baixo, aponta para cima, deve ter em algum lugar aqui. Lá, hoje em dia, você entrando na Bodytech do Shopping Leblon, você tem acesso a mim de alguma forma ou de outra. Eu dou aula terças e quintas à noite lá, presencialmente, para a instituição, mas estou lá basicamente todos os dias, o dia inteiro, dando personal. Quando eu estou dando personal, dificilmente eu falo com alguém, mas eu consigo acenar com a cabeça e falar depois eu te ligo. Então, mas de qualquer jeito lá vocês conseguem me achar. Perfeito. Pedro, algum complemento? Perfeito. Muito obrigado, Léo. Obrigado para você que assistiu até o final. Essa aula aqui especial, bate-papo muito especial. Aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha esse conhecimento que é muito especial e considere se tornar nosso assinante para ter muito mais, além de tudo que a gente já vem conversando aqui. É isso. É isso, galera. Um abraço. Obrigado. Até mais.